Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos analisar então essa pesquisa IPEC. Como o Raíssen falou, a gente está vendo uma estabilidade, né, nos números gerais dos candidatos. Agora, pegando os detalhes, tem alguma modificaçãozinha, né, quando vai por faixa de salário, né, faixa de renda, também sobre religião. O que esses números podem apontar e o que a gente pode esperar para as próximas semanas? Bem, a primeira coisa a dizer da pesquisa IPEC de ontem é que os números estão rigorosamente iguais quando você pega a intenção de voto geral para Luiz Inácio Lula da Silva, que é o favorito, né, e o Jair Bolsonaro, que vem em segundo lugar. Não mudou nada em 2 semanas. O que significa isso? Que o Bolsonaro gastou todas as balas, todos os cartuchos dele e não acertou o alvo, né? O Bolsonaro já usou tudo que ele podia para baixar a gasolina e o diesel, baixou na bomba, etc. Não mexeu, não sacudiu a eleição. Ele também mexeu na responsabilidade fiscal, no teto de gastos, na lei eleitoral e não mexeu nos gastos. Tudo isso já fez efeito, já decantou no eleitorado. O aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600, como eu disse, o preço da gasolina já baixou, os taxistas e caminhoneiros já receberam seu voucher, e daí, né? O Bolsonaro gastou os cartuchos, não acertou o alvo, e isso significa que a partir de agora ele tem que usar um canhão, não para se favorecer, mas para atacar o ex-presidente Lula, que continua confortavelmente na frente. Então, o Bolsonaro vai usar os instrumentos dele de fake news, vai usar internet, vai manipular vídeos, vai pintar e bordar para atingir o que lhe restou de munição, que é aumentar a rejeição do Lula. Aliás, a pesquisa IPEC mostra que houve já uma pequena alteração e a rejeição do Lula aumentou de 33% para 36%, e a de Bolsonaro oscilou, né, dentro da faixa, dentro aí da margem de erro, de 46% para 47%. Ambas as rejeições são muito altas, mas a de Bolsonaro ainda é 11 pontos maior do que o Lula. Então agora a guerra de rejeição ficou mais forte do que nunca. Bom, Eliane, ainda em relação aí à pesquisa eleitoral, a gente viu, essa pesquisa na verdade ela não pegou ainda o debate, né? A pesquisa vai pegar o debate para valer a Datafolha dessa semana. Mas já tem uma avaliação interna da campanha que o presidente pisou feio no debate. Qual é essa avaliação? Bem, primeiro eu preciso concluir ali, eu esqueci de responder objetivamente a Carolina, mas vamos lá. Sim, Carolina, houve sim alguma mudancinha na pesquisa em algumas faixas. Por exemplo, até um salário mínimo, enfim, quem ganha um salário mínimo configura aí 29% do eleitorado, é um eleitorado muito poderoso. O Lula caiu 6 pontos, né? Então, o Lula cair nesse eleitorado é uma coisa significativa, só que o Bolsonaro é assim, ele melhora numa faixa e piora na outra. Né? Por exemplo, ele melhorou a distância para o Lula em até um salário mínimo, mas
de 2 a 5 salários mínimos, o Lula subiu 7 pontos, está com 39, e o Bolsonaro caiu 6 para 37. Ou seja, o Bolsonaro ganha uns pontinhos em até um mínimo e perde de 2 a 5 mínimos. Também na região, nas regiões, quando a gente compara as regiões, o Lula ganha bem no Nordeste, o Bolsonaro ganhou uns pontinhos, mas o Lula continua muito bem, e os índices estão rigorosamente empatados no Sudeste, ou seja, em 70% do eleitorado, né, a coisa não está mexendo. E no Sul aconteceu uma inversão, né, uma mexida pequena, mas que tem alguma mudança sim. Por quê? Porque o Lula continuou no Sul com 36 pontos, tinha 36% há 2 semanas e continua agora, mas o Bolsonaro caiu no Sul de 39 para 34, ele caiu 5 pontos. E com essa mexida de 5 pontos, a situação no Sul se inverteu. O Bolsonaro estava na dianteira e agora o Lula passou à frente. Significa que o Lula está na frente no Nordeste, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, e tem empate no Norte e Centro-Oeste. Lembrando que em 2018 o Bolsonaro ganhou em todas as regiões, menos no Nordeste. Então a situação está muito mais confortável para o Lula. Mas sim, vamos lá. Heisen, você me pergunta sobre a avaliação do Palácio. O Bolsonaro pisou feio na bola quando ele atacou a nossa colega Vera Magalhães e a senadora Simone Tebet, né, reforçando a misoginia. E ficou muito marcada a pergunta da Tebet para o Bolsonaro. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? Isso vira um bordão de campanha, né? Mas a avaliação que faz algum sentido é que todo mundo já sabe da misoginia do Bolsonaro, e isso é uma tecla que vem sendo batida desde a campanha de 2018. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ou seja, não é uma novidade, não tem impacto eleitoral. Mas, no caso do debate de domingo, o Lula, além dele ter tido um desempenho muito aquém do desempenho dele na entrevista do Jornal Nacional, Lula estava dispersivo, Lula não tinha foco, Lula tentou cativar o Ciro Gomes e a Simone Tebet e levou uma lapada dos dois, né? Os dois reagiram mal. O Lula ficou alvo numa questão muito grave, que é a corrupção. Se a gente pegar, Bolsonaro bateu na corrupção do PT e do Lula. Ciro Gomes bateu na corrupção do PT e do Lula. Simone Tebet bateu na corrupção do PT e do Lula, e a Soraya Tronic, candidata do União Brasil, também bateu. Então, o que o Palácio diz? Que todo mundo fala toda hora de misoginia de Bolsonaro o tempo inteiro. Isso já está precificado. Mas há anos que ninguém mais fala na corrupção do PT e do Lula, e que com os debates e a propaganda eleitoral isso volta muito forte. E isso pode explicar, por exemplo, os 3 pontos a mais de aumento de rejeição do Lula. O Mensalão e o Petrolão voltam com força, vão reavivar a memória da população. É a avaliação do Planalto e faz sentido. Uhum. Tem uma pergunta aqui do ouvinte Edu Baggio. Ele fala sobre a participação de jornalistas, né, nessa eleição, e é uma dúvida que talvez ajude outros eleitores a entender um pouquinho o papel
de mediadores, de repórteres e de colunistas. Ele diz: os jornalistas têm feito um ótimo trabalho em condenar o governo Bolsonaro. No entanto, os mesmos têm criticado o Lula com o mesmo rigor. O excesso de críticas ao Lula e ao PT pode levar as pessoas a anular o voto num segundo turno, que favorece o Bolsonaro, evidentemente. Será que não é hora de os jornalistas também darem uma força a ele, sustentando que, apesar dos defeitos, ao menos Lula respeita os jornalistas? Afinal, nesse momento, o que é mais importante, ser imparcial e doa quem doer, ou resgatar a democracia e o respeito com os jornalistas que tinham nos governos anteriores? Oi, Edu. Excelente pergunta, porque eu ouço essa pergunta muito assiduamente. Veja bem, nós jornalistas não somos militantes. Nós jornalistas não trabalhamos a favor de um candidato contra outro candidato. Nós temos a função de ser o mediador, né? Nós somos mediadores entre as perguntas do eleitorado, né? Entre as dúvidas do eleitorado e as campanhas. Até porque você tem o Bolsonaro, por exemplo, ou qualquer presidente que dispute a reeleição, ele tem uma máquina de produzir notícias a favor dele, né? É uma realidade paralela, é um negacionismo oficial vendendo o país que eles querem, o candidato que eles querem, né? Aí chega na propaganda eleitoral, isso se espraia para todos os candidatos, vendendo só o que eles querem e escondendo o que eles querem, né? Qual é a nossa função? É trazer luz para o eleitorado escolher e o eleitorado votar. Se o eleitorado, com base na realidade, decidir votar em nulo, em branco, lamento, Edu, mas é uma opção do eleitor com base na realidade, nos dados, nas estatísticas, nas ações, no que as pessoas fizeram, no que as pessoas disseram e que tem que assumir essa responsabilidade. Portanto, não nos cabe induzir voto, nos cabe levar informações para que o eleitor decida quem é o melhor, quem é o pior e como ele vai votar. Muito bem. Ainda na pesquisa, Eliane, tivemos um ponto a mais aí de Ciro Gomes e de Simone Tebet, né? Enfim, até onde isso pode ser um crescimento deles nas pesquisas? Olha, na verdade, o Ciro Gomes bateu num teto, né? O Lula jogou ali a rede para ele no debate de domingo e ele simplesmente devolveu feio, né? O Ciro Gomes bateu feio e bateu boca feio com Lula e com Bolsonaro, a Simone Tebet também, a Tronic também. Mas, veja bem, o Lula contava muito com os votos do Ciro, contava em desidratar o Ciro para poder vencer no primeiro turno, né? Isso não está dando certo, por quê? Porque o Ciro Gomes está sendo muito resiliente. Ciro Gomes bate no Lula, aliás, bate até acima do razoável, ao meu ver, no Lula, e bate no Bolsonaro, e ele se mantém à tona, ele está com a cabeça fora d'água, respirando, e mantém ali 7%, né? E não está caindo. Então, o novo foco passa a ser os holofotes da campanha, das duas campanhas prioritárias do Lula e do Bolsonaro, o holofote passa a estar na Simone Tebet. Simone Tebet está com pouquinhos votos, né? Passou de 1 para 2, 2 para 3, mas ela foi muito bem no debate, ela foi bem na entrevista do Jornal Nacional, ela tende a crescer. Todo mundo que não quer ouvir falar de Lula, não quer ouvir falar de Bolsonaro, está tendendo a olhar agora para a novidade da campanha. Em campanhas, ser novidade é um belo trunfo, é um trunfo importante. A Simone Tebet é agora
a novidade da vez. E ela é importante porque é o seguinte, o Lula está na beira do pênalti ali, porque ele, na pesquisa IPEC, por exemplo, nos votos válidos, ele caiu de 52 para 50. Ele, para vencer em primeiro turno, ele precisa ter 50 mais um dos votos válidos. Portanto, ele está perdendo as condições de vencer em primeiro turno. Se a Simone Tebet passa de 4 para 6, por exemplo, ela é sozinha capaz de retirar as condições do Lula de ganhar em primeiro turno. Portanto, Simone Tebet passa a ser um fator relevante na eleição. Não porque ela pareça ter hoje condições de chegar ao segundo turno, mas porque ela mexe nas peças do tabuleiro. Bom, ontem o ministro Alexandre de Moraes abriu lá o sigilo daquela investigação contra empresários bolsonaristas suspeitos de pregar golpe de Estado num grupo de WhatsApp. Mas tem um encontro hoje dele com quem, hein, Eliane? Pois é. O Alexandre de Moraes tem um encontro hoje com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É um encontro tenso, porque o Augusto Aras e a vice dele, a Lindora Araújo, a vice dele na PGR, eles andam se estranhando com o Alexandre de Moraes, né? Eles, inclusive, acusaram o Alexandre de Moraes de ter autorizado o pedido da Polícia Federal para fazer busca e apreensão e quebra de sigilo, etc., dos empresários golpistas, bolsonaristas e golpistas, sem ouvir a PGR. E aí o Alexandre de Moraes, ato contínuo, mostrou o ofício que foi protocolado no Palácio, na PGR, exatamente comunicando, avisando e perguntando sobre essa operação. Então, eles estão num momento de tensão, PGR e TSE, ou Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que sai desse encontro, e até porque esse encontro é exatamente depois de Alexandre de Moraes liberar para a mídia, portanto, para a população brasileira, todo o inquérito que levou à operação contra esses empresários. Essa forma dele de liberar e explicar como esses empresários se confundem com o inquérito de fake news, o inquérito da militância digital, o inquérito do gabinete do ódio no Palácio do Planalto e financiamento de atos golpistas, é tudo embolado. Ele justificou assim a operação. Isso, inclusive, tira discurso do Bolsonaro. Bolsonaro anda falando, tá vendo como os meus são perseguidos pelo Supremo? Ele usa isso, o Bolsonaro, para atacar o Alexandre de Moraes, o Supremo, o TSE, e defender os amigos dele. E agora o Alexandre respondeu, mostrando por quê, a motivação, a justificativa legal de fazer a operação. Vamos ver o que Aras e Moraes conversam. Os dois são carninha de pescoço. Eliane, rapidinho, a última pergunta aqui da ouvinte Janaína, da Vila Mariana. Quer saber se você lembra de tanto protagonismo assim de primeiras damas em eleições e questiona sobre a conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, se não deveria ter sido suspensa por conta daquela publicação de compartilhamento de um vídeo lá em que o ex-presidente Lula ela faz uma associação, né, com religião de matriz africana, as trevas. Olá, bom dia. Realmente a primeira-dama Michele Bolsonaro entrou com tudo na campanha, desde o lançamento oficial da campanha do Bolsonaro, lá em, acho que foi 24 de julho, né, o lançamento no PL, né, a Michele Bolsonaro roubou a cena, fazendo uma oração, depois levou evangélicos para orar de madrugada no Palácio do Planalto, que é
do povo, não é da família Bolsonaro, né, o Palácio. Ela também começou a frequentar os palanques do Bolsonaro, sempre orando, sempre naquele discurso evangélico, falando para mulheres e para evangélicos. Só que em 2 semanas de intensa campanha da Michelle, isso não mexeu com os ponteiros da eleição, os ponteiros das pesquisas, pelo menos no IPEC. Ou seja, ela está gastando muita sola de sapato, muita oração, gastando muito aí o uso da palavra Deus, mas o efeito disso até agora não apareceu, não.